Olá, tudo bem? Meninas e rapazes, espero que vocês estejam acompanhando direitinho o curso que a gente está oferecendo para vocês e que estejam seguindo as orientações que eu estou dando, né? Então, só para a gente poder relembrar, vocês têm uma lista de exercícios, com 40 exercícios, para que vocês possam ir fazendo até o final do ano, né? Até o final de novembro. Fazendo em média 3 ou 4 por semana, você vai se atualizando, né? Que é 90% da prova que vocês vão fazer, seja ela no Enem ou nos vestibulares das particulares ou qualquer outro, estão dentro daquela, está dentro daquela lista que eu te falei. Essa semana a gente começa com magnetismo, que é o último capítulo, digamos assim, a última parte de eletricidade que nós temos que estudar, ok? E na minha opinião, muito singela, muito simples, é talvez o bolo da cereja de toda a eletricidade. Ela vai explicar muitos fenômenos que acontecem com a eletricidade e explicar, inclusive, o funcionamento da corrente alternada. Né? Mas existem muitas outras curiosidades, muitas outras. Eu vou colocar um vídeo depois lá no meu canal no YouTube explicando uma teoria sobre o desaparecimento dos dinossauros, que não é aquela teoria do grande meteoro. É uma outra teoria que está ligado a esse assunto que nós vamos começar hoje, que está ligado ao magnetismo, ok? Então vamos lá, porque tem muita coisa interessante para a gente aprender nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá, gente. Nós começamos hoje com o magnetismo, para que nas próximas aulas a gente fale sobre o eletromagnetismo, ok? Então, o magnetismo é importante nas nossas vidas porque não apenas porque esse equipamento que está aqui, ó, a bússola, é o mais simples equipamento que a gente consegue construir através de um ímã, né? Mas até aos avanços tecnológicos, essas antenas aqui de telefonia celular, de TV, etc., aos satélites, diferentes satélites, né? Aos aparelhos utilizados na medicina, etc. Então, essas coisas todas se explicam através do conhecimento que nós temos a respeito do magnetismo e do eletromagnetismo, ok? Bom, as primeiras observações de fenômenos magnéticos, ou seja, ligados a magnetismo, a ímãs, são muito antigas. Elas foram realizadas em uma cidade na Grécia chamada Magnésia. Quase tudo que a gente vai ver tem uma relação aí com a história, né, da Grécia e tal. Assim como os fenômenos elétricos surgiram lá também, as primeiras observações, para nós aqui do Ocidente, né? Os ímãs foram observados aí nessa região aí, ó, uma região aqui na Grécia Antiga. Mas não, isso aqui, gente, eu vou dizer para você que isso aqui é uma coisa muito recente, porque, de certa maneira, os chineses já conheciam as propriedades dos ímãs bem antes desses fenômenos serem observados na magnésia. Mas isso não vai importar muito agora, não. Nós temos que tomar um ponto de partida, então nós vamos começar por aqui, ó. Porque nessa região aqui, ó, verificou-se... isso é coisa de 400 anos antes de Cristo. Verificou-se que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrair, mesmo à distância, pedaços de ferro. Então, essa questão aqui, ó, que eu botei aqui em caixa alta, mesmo à distância, ela é o primeiro grande destaque que eu quero dar para vocês. Por quê? Porque nós temos três forças que atuam à distância, né? Que nós chamamos de forças de campo. Por exemplo, a força peso, ou a força gravitacional, ela é devida ao campo gravitacional da Terra. A força elétrica, que é a força de interação entre... Aqui é uma interação entre massas, né? Massa atrai massa. Aqui nós temos uma interação entre cargas elétricas que nós já estudamos, né? A força elétrica e o campo elétrico. E aqui é uma novidade, né? Eu tenho dois dipolos magnéticos. Quando eu falo dipolos, é porque são dois polos, né? Polo norte e polo sul. Esses dipolos, eles se atraem ou se repelem, né? Em função da polaridade que a gente vai estudar daqui a pouco. Essa força que existe de atração entre esse dipolo e esse dipolo, ó, esse aqui é um dipolo, sul-norte, sul-norte. Essa setinha vermelha aqui
é a força. Essa força de atração aqui, que também pode ser de repulsão entre dois dipolos, ou seja, dois ímãs, é calculada dessa forma aqui. Repare que todas elas têm uma mesma, digamos, uma mesma forma, né? Nós temos aqui ó, a força, força gravitacional, força elétrica, força magnética. Uma constante gravitacional, uma constante elétrica e uma constante magnética, que nós vamos falar sobre ela. A relação, aqui, a força gravitacional é uma interação entre massas, a força elétrica é uma interação entre cargas e a força magnética é a interação entre massas magnéticas, que também a gente vai ver. E todas elas estão relacionadas, essa força, né, de uma maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essas três expressões aqui, elas estão aqui para dizer para a gente que, especialmente esse termo aqui, ó, d ao quadrado, tá vendo? Ó? D ao quadrado, d ao quadrado. Esse d ao quadrado indica que essas forças estão atuando à distância. Então, são essas três forças aqui. A força gravitacional, a força elétrica e a força magnética são três forças que atuam à distância. Não precisa estar em um corpo encostado no outro, não. Diferente, por exemplo, do atrito, da normal, da força elástica, que precisa haver um contato entre corpos. Né? Essas três forças não, elas atuam à distância. Então, elas também são chamadas de forças de campo. Aqui é campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. Campo magnético. Então, o magnetismo, ele provém do que nós chamamos de dipolos magnéticos ou ímãs. E nós vamos ver que existem basicamente dois tipos de ímã. Um eletroímã, é um ímã obtido através da corrente elétrica, e um ímã que nós chamamos de ímã natural. É isso? Então são dois ímãs, mas eles têm a atuação muito semelhante, né? São duas maneiras diferentes de se obter um ímã, de se fazer um ímã. Bom, agora, só que é o seguinte, todo ímã ele possui umas propriedades fundamentais. Essas são as duas propriedades fundamentais do ímã. Olha. Primeiro, se os polos eles são contrários, quer dizer, todo ímã possui dois polos, ó, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul. Então, os polos que são, entenda isso como uma barra de ímã, né? Uma barra. Então, veja bem, os polos contrários se atraem, ó, sul com norte, norte com sul, e os polos que são iguais se repelem. Né? Algo muito semelhante às cargas elétricas. Cargas que são contrárias se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Aqui é semelhante, só que aqui não é carga, aqui é polo magnético. Né? Os polos, essa é a força de atração, é assim que eles se comportam. A outra propriedade é o seguinte, ó, isso é uma barra de um ímã, que tem um polo norte e um polo sul. Se você serrar esse ímã aqui, ó, no meio, você não vai conseguir separar polo norte de polo sul. Toda vez que você fizer isso, você vai dar origem, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, vai dar origem a um outro ímã com dois polos. Se você serrar aqui de novo, você vai dar origem a outros dois ímãs, sempre com dois polos. Então, essa propriedade é muito interessante e muito importante. Quer dizer, não há separabilidade. Eu não consigo separar os polos de um ímã. É impossível fazer isso. Bom, esse slide ele vai falar sobre o campo magnético. Lembra que eu falei que tem o campo gravitacional para força-peso, o campo elétrico para força elétrica e o campo magnético para o ímã. Como é que você obtém a ideia de campo magnético? Essa experiência aqui é o seguinte, você coloca uma barra de um ímã aqui, ó, com o seu polo sul e polo norte, sobre ele você coloca uma folha de papel, uma folha de caderno qualquer. Esses negocinhos que você está vendo pretinho aqui, ó, eles são, nós chamamos isso de limalha de ferro. O que é uma limalha de ferro? Se você serrar madeira, vai cair pó de madeira. Se você serrar uma barra de ferro, vai cair pó de ferro. Então, limalha de ferro é como se fosse pó, o ferro em pó. Se você jogar essa limalha sobre essa folha, e embaixo dela está um ímã, essa limalha de ferro ela não vai se dispor de qualquer maneira. Ela vai se dispor de uma maneira ordenada, como mais ou menos está indicado aqui. Ó. Entendeu? Então, repare bem que nas extremidades do ímã, olha, há uma concentração maior dessa limalha, ó, aqui e aqui. É onde o ímã é mais forte, nas extremidades, correto? Agora, a gente vai obter essa figura aqui, ó, que formam meio arcos, assim, né, meio circulares, assim. Essa figura que você está vendo aqui, esse contorno circular,
nós vamos representá-los assim, ok? Assim, ó. Aqui está invertido os dois polos, né? Polo norte e polo sul, aqui está sul e norte, mas não tem problema não. Essas linhas que você está vendo aqui, ó, esses vetores, né, são vetores, eles estão baseados nessas curvaturas aqui, ó, nesses desenhos que a limalha formou aqui, certo? Quando você jogou aqui o ferro em cima do ímã. Só que como ele é um vetor, nós temos que atribuir a eles um módulo, uma direção e um sentido, correto? O módulo a gente vai estudar mais adiante. Como é que a gente calcula esse campo magnético? Isso aqui, gente, essas linhas são linhas do campo magnético, ou vetor campo magnético. Então, como ele é um vetor, ele precisa de uma direção e sentido, nós vamos combinar o seguinte, ó. O vetor campo magnético sai do polo norte e chega no polo sul. Igual, mais ou menos assim como a gente estudou com cargas elétricas, lembra? Que o campo elétrico sai da positiva e chega na negativa, sai da carga positiva e vai em direção à negativa, o campo. Então, aqui também, o campo, o vetor campo, né? Ele sai do polo positivo e chega no polo sul, no polo norte, né, perdão. Então, não quer dizer que esteja nada se movendo aqui, não. Não é? Não tem nada se movendo aqui. Ah, esse campo está se movendo. Não, não, o campo é estático. Opa, perdão. O campo é estático. Alguma coisa vai se mover aqui dentro se eu colocar um ímã aqui. Um ímã interage com o ímã. Mas o campo é estático. Quando a gente fala que sai do norte e chega no sul, é apenas para que a gente possa dar o sentido desse vetor. Tá vendo? É o sentido, ó, o sentido saindo do polo norte, chegando no polo sul. Como não existe separabilidade dos polos, como todo ímã possui polo norte e polo sul, então existe essa linha que sai do polo norte em direção ao polo sul, essa linha contínua aqui, ó. Ok? Nesse caso aqui está representado um ímã de barra, mas eu posso ter essa aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó, um ímã em barra. Eu tenho aqui, por exemplo, dois dipolos, né? Dois polos, né? Iguais, ó. Polo norte e polo norte. Então aqui eu tenho o campo saindo desse polo norte, desse ímã. Aqui tem um sul aqui, né, gente? É porque não botou aqui porque o desenho foi econômico, mas aqui tem um polo sul aqui. Não existe polo norte sozinho, não existe, nem sul. Então, repare que o campo sai do polo norte aqui e aqui ele chega no polo sul. Aqui no meio, aqui, ó, entre os dois polos norte, aqui no meio, o campo magnético é nulo, olha. Aqui, ó, nesse pontinho aqui do meio. Já entre polos diferentes, não. O campo magnético é intenso entre polos diferentes. Aqui nós temos um ímã em forma de U, né? Aqui, mais uma vez, ó, o campo saindo do polo norte em direção ao polo sul. E repare que aqui depois a gente vai ver que existem linhas que são uniformes, que a gente chama de campo magnético uniforme. Mas isso a gente vai estudar daqui a pouquinho. Agora, repare que tem dois exemplos aqui diferentes desses ímãs aqui, ó, que são ímãs, esses ímãs aqui são ímãs em forma de barra, em forma de U, etc. Esse aqui é um ímã que a gente criou através de uma solenoide. Na verdade, uma solenoide é uma barra de um fio enrolado, como se fosse esse negocinho que você tem aí na sua na sua apostila, né? Como é o nome? Oh, gente. Essa espira, ou esse espiral que você tem aí. Isso. Então, é uma espiral, é um fio em forma de espiral, que quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, por exemplo, se eu ligar essa ponta aqui no polo positivo e aqui no polo negativo, uma corrente elétrica vai percorrer esse fio assim, então vai gerar um campo magnético aqui dentro. A gente vai estudar por que isso aqui também acontece. Né? Isso aqui é uma outra forma de obtenção. Né? Eu posso obter um campo magnético através de uma solenoide. E aqui um outro caso muito particular, que é o campo magnético na Terra. Repara que aqui na espira, aqui é o polo norte da espira, tá vendo? Por quê? Porque o campo magnético está saindo daqui. Então aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. Aqui também, ó, aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Não, professor, não, aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. Pois é, essa é uma outra questão que a gente vai ter que estudar daqui a pouquinho. Né? O campo, os polos, nós temos dois polos. Um a gente chama de geográfico. Aqui, então, é o polo norte geográfico e aqui é o polo sul geográfico. Mas, magneticamente falando, aqui está
o polo sul magnético e aqui está o polo norte. Porque, veja, olha o campo magnético saindo aqui do polo sul. Do sul geográfico, né? Se o campo magnético, tá vendo aqui, esse vetorzinho aqui, é o vetor campo magnético, ó. Se ele está saindo daqui, é porque aqui é polo norte, certo? Se ele está apontando para cá, é porque aqui é polo sul, tá vendo? Ó, o campo magnético aponta para o polo sul. Então aqui é o polo sul, onde está o polo norte geográfico é o sul magnético. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, o que é uma bússola? Então isso é uma bússola. Na verdade, uma bússola é um ímã. Uma bússola é uma agulha imantada ou magnetizada. É normalmente assim, uma agulha de aço que ela possui dois polos, o polo norte e o polo sul. A bússola, gente, toda bússola, ela se orienta a partir das linhas de um campo magnético qualquer. Nesse caso aqui, eu coloquei essa figura porque ela mostra, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. A bússola, a orientação da agulha, tá aqui, a agulha tá aqui, ó. Se o campo está nesse formato aqui, então a bússola busca essa orientação aqui, ó. As extremidades da bússola, essa extremidade e essa extremidade, elas estão exatamente sobre a linha do campo magnético, ó. Sobre a linha do campo magnético. Então está aqui o polo norte da bússola, o polo sul, se orientando em cima exatamente da linha. Se eu colocar essa bússola aqui, olha como é que ela vai se orientar, olha. Tá vendo, ó? A agulha aqui, ó, ela fica, digamos assim, deitada sobre a linha do campo magnético, olha. Então a orientação da bússola obedece à orientação do campo magnético. É para isso que serve o campo magnético. Isso é uma coisa, né? Um campo magnético serve para orientar uma bússola. Então veja, quando eu coloco uma bússola, opa, voltemos, aqui ó, quando eu coloco uma bússola perto de um ímã, ela tem diferentes posições. E note que ela está sempre tangente a essa linha que eu estou colocando aqui arredondado, essa linha curva. Repare, esse aqui é o polo norte da bússola, aqui é do ímã, aqui é o polo sul da bússola. Ó, aqui é o norte e sul, tá vendo? O polo sul da bússola atraído pelo polo norte do ímã. Ó, o polo sul atraído pelo polo norte. Então a gente pode dizer que se o campo magnético está nesse sentido, olha aqui o vetor aqui, ó. Nesse sentido, o polo norte acompanha esse sentido, tá vendo? Então essa bússola, o polo norte dela busca o polo sul magnético. Quando você jogar isso para a Terra, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo a bússola aqui, ó? A pontinha vermelha é o polo norte. Ela está procurando o polo sul magnético. E por isso que nós chamamos isso aqui de polo norte geográfico, porque a bússola, o seu polo norte, indica geograficamente o polo norte. Porém, é necessário que no polo norte geográfico seja o sul magnético para que essa bússola tenha essa orientação aqui. Então veja, a bússola sempre aponta para o Polo Norte? Não, aqui ó, ela não está apontando, essa bússola aqui não está apontando para o Polo Norte. O Polo Norte está aqui, essa bússola está apontada para cá. Mas então como é que é? Ela sempre vai indicar o sentido do campo magnético. E se você for seguindo esse campo magnético, você vai acabar chegando no Polo Norte. Então a gente diz que uma bússola aponta sempre para o Polo Norte, né, o Polo Norte da bússola, por uma questão de acomodação. Porque, na verdade, ela sempre se orienta pelo desenho do campo magnético. E se esse campo magnético vai dar aqui, essa bússola indica que você vai chegar aqui. Então, o vermelhinho dela aqui, que é o Polo Norte, vai te levar ao Polo Norte por causa dos vetores campo magnético que existem na Terra. Porque a Terra ela funciona como um gigantesco ímã. Ela é um ímã. Uma coisa que eu quero que você note, eu vou falar para vocês mais adiante, é que aqui nessa região aqui, exatamente nos dois polos, o campo magnético da Terra, ele é mais fraco, ele é menos concentrado, ele é mais espalhado. Aqui na frente, na próxima linha do Equador aqui, ó, esse campo magnético ele é mais intenso. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma maçã, né? A parte de baixo e de cima da maçã, ele tem como se fosse uma espécie de, sei lá, de buraco, assim, né? Então ele é mais fraco nos polos. E aqui de frente para o Equador, ele é mais intenso. É tão mais intenso
que aqui de frente para o Equador, nós temos um cinturão magnético que nós chamamos de cinturão de Van Allen. Cinturão de Van Allen é um cinturão magnético que está aqui na frente da Terra, próximo aqui ao Equador. Aqui, mais uma vez, né, a bússola se orientando pelas linhas do campo. Olha, tá vendo? Onde está o sul geográfico é o polo norte magnético, onde está o norte geográfico é o sul magnético. E aqui está a orientação da bússola. Tá vendo que aqui a bússola fica quase na vertical? É isso mesmo. Próximo à linha do Equador, a bússola ela é paralela à superfície da Terra. Paralela. Quanto mais próximo do polo, ela vai declinando assim. No polo, então, a bússola ela aponta exatamente na vertical. Nos polos, ela fica vertical, assim, apontada para baixo. Na região do Equador, quanto mais próximo do Equador, mais paralelo está a superfície da Terra. Por que isso? Ora, porque você tem que olhar para a orientação do campo. Ó. Aqui o campo magnético, ele é a linha tangente aqui, ó, tangente aqui, essa linha de campo, ela é paralela a essa linha tangente aqui. Não é isso? Agora, aqui ela não. Aqui essa linha ela deixa de tomar esse sentido para tomar esse outro aqui, ó, verticalizado. Então, a bússola, quando ela se aproxima dos polos, ela vai verticalizando a sua inclinação. Chamamos isso de inclinação magnética. Bom, isso traz uma consequência, né? Tá vendo aqui? Ó? Aqui é o cinturão de Van Allen. Sabe, essa primeira consequência é importante para a gente ver. Ó. O Sol, quando ele emite para nós calor e luz, não é só isso que ele emite, não, tá? Ele emite para nós aquilo que nós chamamos de vento solar. O que é o vento solar? O vento solar é uma soma de partículas e radiações. Aqui só temos a radiação gama, mas existem outras radiações aqui, como a radiação beta, como luz, como calor, raio-x, ultravioleta. Tudo isso o Sol emite para nós. E só que junto com essas radiações, a radiação é energia, né? Radiação vem através de ondas eletromagnéticas. Ondas é um fenômeno que envolve transporte de energia. Então, a radiação gama, raio-x, a luz, o calor, que é o infravermelho, a luz, as cores, que vêm do Sol, chegam através de ondas eletromagnéticas, através dessas radiações que chegam aqui através de ondas eletromagnéticas. Só que não é só isso, não. O Sol emite, entre outras coisas, partículas eletricamente carregadas. Por exemplo, essa partícula aqui, ó, a partícula alfa e a partícula beta, são partículas eletricamente carregadas. A partícula alfa, ela é semelhante ao núcleo do hélio. O gás hélio, ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então, se eu calcular a carga total do hélio, dá zero. Lembra que a gente falou isso? Que todo átomo no seu estado natural, a quantidade de carga é zero. Por quê? Eu tenho 2 negativos, 2 positivos e 2 negativos em volta dele, do átomo de hélio. A partícula alfa, ela é assim, só que ela não tem o elétron. A partícula alfa é como se fosse o núcleo do hélio, só que sem os elétrons, ou seja, sem os negativos. Só tem positivos aqui no núcleo, positivos e nêutrons. Então significa dizer que a partícula alfa ela é uma partícula eletricamente carregada. A partícula beta ela é semelhante a um elétron, ela possui carga elétrica. Então essas duas partículas elas possuem carga elétrica diferente de zero. Aqui está o poder de penetração dessas partículas nas estruturas sólidas, né? Você veja bem aqui, ó. A partícula alfa ela tem um poder de penetração muito pequena, a partícula beta ela tem um poder de penetração que chega até uma chapa de alumínio. A radiação gama e o nêutron até avançam, mas tá vendo? Um nêutron em alta velocidade ele atravessa até uma barra de alumínio. E isso aqui tem a ver com as histórias que eu falei para vocês dos dinossauros, que eu vou contar em outro momento. Fato é que, se nós ficarmos expostos a essa radiação aqui, ó, essa radiação e essas partículas, nós sofreremos graves e letais consequências. Então, como essas partículas aqui, elas têm cargas, então elas interagem com o campo magnético. Toda carga elétrica, seja um elétron, um próton, ou um íon, ou uma partícula alfa, ou uma partícula beta, ou seja,
Se o objeto possui carga elétrica, ele interage com o ímã, ele sofre a presença do ímã. Nós vamos saber já já. Então tá aqui, ó, essas setinhas indicam o vento solar. Esse vento solar, se ele nos atingir, nós morreríamos todos. Entretanto, o campo magnético da Terra, e aqui está a parte mais forte do campo, o cinturão de Van Allen, desviam essas cargas aqui para o espaço. Só que tem esse pedacinho aqui, ó, que é nos polos, que eu falei para você, tá vendo aqui? Está mais nítido, olha, o campo ele é mais fraco aqui nos dois polos. Então essas partículas, elas avançam perigosamente em direção à superfície da Terra, nos dois polos que nós temos aqui, onde o campo é mais fraco. Quando essas partículas dotadas de grande energia atingem aqui essa região próxima da Terra, elas vão encontrar aqui uma grande quantidade de partículas que compõem a nossa atmosfera, oxigênio, nitrogênio, etc. O choque, o encontro dessas partículas com a nossa camada atmosférica gera esse fenômeno aqui, que é o fenômeno que você conhece como aurora. Essas cores aqui, ó, elas são devidas ao choque dessas partículas do vento solar com a nossa atmosfera. Então, veja, no Polo Norte ela se chama aurora boreal e no Polo Sul, aurora austral. Aqui está escrito boreal, aqui, tá vendo? No Polo Sul aqui, mas substitua por austral, porque boreal vem de borel, borel é norte, e austral significa sul, né? Por exemplo, Austrália, terra do sul e tal. Então tem uma aurora no Polo Norte, uma aurora no Polo Sul. Quer dizer, as partículas carregadas de energia são lançadas para fora do Sol. Partículas, tá, gente? Não é radiação, partícula. Alfa, beta, nêutrons, etc. 40 horas depois, elas são apanhadas pelo campo magnético terrestre. Na verdade, aqui, apanhadas, elas são desviadas, né, por esse campo. E se aproximam perigosamente da Terra através dos seus polos. As partículas colidem com átomos de oxigênio e hidrogênio entre 32 e 321 quilômetros acima da Terra. E aí, essa colisão gera aquele fenômeno luminoso das auroras. A cor da aurora depende de qual átomo é atingido e de qual altitude é a colisão. Né? Quando a colisão se dá muito alto, a cor da aurora é vermelha, a 241 quilômetros em cima da Terra. Quando está a 161 quilômetros, ela é verde, depois 96 quilômetros é roxa, e azul quando ela está abaixo de 96 quilômetros. Né? Essa colisão acontece e gera esse efeito luminoso aqui. Só que não é só a Terra que possui aurora, os planetas também. Aqui nós temos uma foto de Júpiter. Né? E aqui temos uma aurora acontecendo nos dois polos de Júpiter também. Aqui Urano. Não, Júpiter também, perdão. Júpiter também. Aqui nós temos... Isso acontece em Júpiter, Saturno, Urano. As auroras acontecem exatamente pelo mesmo motivo, porque nos polos a concentração de campo magnético é menor. Né? Então, como é que isso tudo vai se explicar? Tudo isso começou com esse cara aqui, ó, Hans Christian Ørsted. É um físico dinamarquês. Ele fez uma experiência. Ele fez o seguinte, olha, tá vendo que aqui nós temos um circuito elétrico? Uma lâmpada, uma DDP, né, uma chave. E aqui nós temos uma bússola. Uma bússola. Olha para a orientação da bússola. Certamente essa bússola está assim porque aqui passa o campo magnético da Terra. Ó. Aqui passa o campo magnético da Terra. Então ela tem essa orientação. Quando eu fechar essa chave aqui, não vai se estabelecer uma corrente elétrica aqui nesse circuito? Quando a chave for fechada, a lâmpada se acende, é porque estabeleceu-se uma corrente elétrica. Então, quando essa corrente elétrica passou por esse fio, a bússola se modificou. Olha a posição dela, tá vendo? Ela buscou uma outra orientação. Isso significa dizer que a corrente elétrica, ela gera um campo magnético capaz de alterar a posição de uma bússola. Então, como esse campo magnético gerado por esse fio é maior do que o campo magnético terrestre, a bússola se orienta por ele, por esse campo magnético gerado por um fio. Então tá aqui, ó, um fio com corrente zero, essa é a orientação da bússola. Essa linha vermelha é o campo magnético terrestre, ó, Polo Norte e Polo Sul. Quando essa corrente, esse fio é percorrido por uma corrente, a bússola muda a sua orientação, porque esse fio vai gerar um campo magnético mais intenso
do que o campo magnético da Terra e vai fazer com que a bússola mude a sua orientação. Se a corrente elétrica for no sentido, por exemplo, para cima, essa é a orientação, o polo norte para cá. Se eu inverter o sentido da corrente, inverte também o sentido da bússola. Mas o mais importante aqui é você saber que se a corrente for zero, a bússola se orienta pelo campo terrestre. Se existir uma corrente elétrica no fio, essa corrente elétrica vai fazer gerar um campo magnético maior do que o campo magnético da Terra, capaz de fazer com que mude a orientação da bússola. Moral da história da experiência de Oersted é que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, tanto para íons quanto para elétrons livres. Que a gente viu corrente elétrica com íons e corrente elétrica com elétrons livres, não é isso? Então, toda corrente elétrica gera campo magnético. Eu costumo dizer o seguinte, isso é assim, ó, o campo é como um perfume, não sei se você se lembra dessa analogia. Um perfume que você não vê, você apenas sente. Para você sentir o campo elétrico, você tem que ter carga elétrica. Para você sentir o perfume, você tem que ter olfato. Para sentir o campo magnético, você tem que ter magnetismo. Entende? Então, imagina que eu tenha, então, uma carga elétrica que esteja em repouso. Se essa carga está em repouso, ela tem um campo elétrico. Agora, se essa carga estabelece um movimento, é como se você estivesse em movimento. Você saiu para caminhar, você passou um perfume, certo? Se você ficar paradinho, você só vai exalar o seu perfume. Então, é a carga elétrica em repouso, exalando o campo elétrico. Só que quando você começa a andar, e quanto mais rápido você vai, você começa a transpirar, então você vai gerar um outro perfume. Assim é a carga elétrica. Quando ela está em movimento, ela gera um outro campo. Ela tem, então, em carga elétrica em movimento, ela tem dois campos, como se fossem dois perfumes. Um campo elétrico e um campo magnético. Ok? Isso aqui são outras formas de carga elétrica no modelo das partículas elementares. Um méson, um pesado méson, um elétron, e um pósitron, um próton, etc. Mas vamos nos concentrar aqui, ó. Não se preocupe com isso aqui, não. Se preocupe aqui, ó. Cargas elétricas em repouso geram campos elétricos. Cargas elétricas em movimento geram campos elétricos e magnéticos. Então, por exemplo, corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Carga elétrica em movimento. Então, toda corrente elétrica, esse fio aqui, por exemplo, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético, ele vai se transformar num ímã. Bom, o charme disso tudo está no seguinte. Quando uma carga elétrica ela tem um movimento acelerado, ou seja, aumentando ou diminuindo a sua velocidade. Acelerada que possui aceleração, tanto no sentido de aumentar a velocidade quanto diminuir. Ela não apenas gera campo magnético elétrico, como ela irradia esses campos através de ondas eletromagnéticas. Então, essa é a origem de ondas eletromagnéticas. Toda onda eletromagnética, então, ela é proveniente de cargas elétricas que oscilam. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui um elétronzinho e esse elétron vai, aquele aqui, ó. Vai oscilar aqui, ó, para cima e para baixo, ó, para cima e para baixo, vai ficar assim, oscilando para cima e para baixo. Essa oscilação aqui, ela é um movimento acelerado, né? Partindo aqui do repouso aqui, ó. Acelera até aqui, depois retarda. Zero velocidade. Acelera até aqui, depois retarda. Zero de novo. Então, essa oscilação, além de determinar o movimento, ou seja, o campo magnético e o campo elétrico, irradia esse campo através do espaço. Então, todo o magnetismo, meninos e meninas, todo o magnetismo, todo o ímã, ele é proveniente, todo o ímã, seja ele natural ou artificial, de cargas elétricas que se movimentam. E toda onda eletromagnética, ela é proveniente de cargas elétricas que oscilam, né? Esse tipo de movimento aqui, nós vamos chamá-lo depois de movimento harmônico. Por isso, essa é uma onda harmônica. Uma outra característica é que esse campo elétrico aqui, ó, ele é sempre perpendicular ao campo magnético. A origem desses dois campos, elétrico e magnético, estão nessa propriedade descoberta por Hans Christian Ørsted. Essa carga elétrica se movimentando, ela gera campo magnético e campo elétrico, mas quando ela oscila, varia a sua velocidade, ou seja, quando ela faz um movimento acelerado,
ela não apenas gera os campos, como ela irradia esses campos através do espaço, através de ondas eletromagnéticas. Então, lá, nós temos, então, 3 maneiras de gerar campos magnéticos. Né? 1, cargas elétricas em movimento. 2, a indução de vários campos elétricos variáveis. Ou 3, pela presença de dipolos magnéticos, ou seja, ímãs. São 3 maneiras de a gente obter campo magnético, ou seja, de obtermos magnetismo, né? Através de cargas em movimento, da indução de campos elétricos variáveis ou da presença de um ímã. Isso aqui, ó, vai explicar então aquilo que eu falei lá em cima, por que nós somos protegidos pelo campo magnético terrestre. Ó. As partículas alfa e beta são cargas elétricas em movimento, então elas também possuem campos magnéticos, não é isso? As partículas alfa e beta. Logo, se elas também são pequenos ímãs, elas interagem com o campo magnético da Terra. Interagem de que forma? Mudando a sua direção de propagação. Elas só conseguem se desviar porque elas são portadoras de carga elétrica. Toda carga elétrica interage com o campo magnético. Ok? Então isso explica o fenômeno das auroras, que eu falei lá em cima. Agora vamos analisar 2 formas de carga em movimento. Existem 2 maneiras para a gente analisar e que você precisa saber. Uma é o elétron em torno do núcleo do átomo, não é isso? E outra através de uma corrente elétrica. Só que esse da corrente elétrica a gente vai ver na próxima semana. Hoje eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Todo o campo magnético gerado por elétrons em movimento em torno do núcleo do átomo. Né? Aliás, perdão, nós vamos analisar o campo magnético. Todo elétron, ele executa 2 movimentos, como vocês sabem. É semelhante ao movimento da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra, que é um movimento de translação em torno do núcleo e de rotação em torno do próprio eixo. Essa direção de rotação dele você aprendeu nas aulas de química e chamou de spin magnético. E por que ele se chama spin magnético? Ora, porque se um elétron gira num sentido, ele gera um campo magnético. Esse aqui, então, o elétron ele tem 2 campos magnéticos em torno do núcleo. Um, gerado pela sua translação. 2, gerado pela sua rotação. Ok? Então, olha bem, o elétron em torno do núcleo, ele é uma carga elétrica em movimento, logo ele atua, ele gera magnetismo. Na verdade, ele é um ímã, nós vamos chamar de ímã elementar. Todo elétron, ele é um ímã, que nós vamos chamá-lo de ímã elementar. Ele é igual a bússola, possui polo norte e polo sul, é um dipolo magnético. Todo elétron em torno do núcleo é um dipolo magnético, é uma bússola, possui polo norte e possui polo sul. Gerado por esse movimento de translação ou pelo movimento de rotação em torno do próprio eixo. Então, tá aqui, ó, o spin, né? Que é o sentido de movimento desse elétron. Então, como isso aqui num elétron ele é muito aleatório, esse campo magnético gerado por esse movimento de translação, ele não é tão importante. Agora, o sentido de giro, sim, ele é importante. Tá vendo aqui, ó? Um elétron girando nesse sentido aqui, ó, desse spin aqui, ó, quando você preenche aquelas caixinhas lá, eu já vou mostrar para você. Então, você tem um sentido de giro, mais meio, né? Que assim você aprendeu nas aulas de química, né? Aqui é o menos meio, né? O sentido de giro no sentido contrário a esse. Então, o spin aqui é um spin menos meio. Então, esse movimento aqui gera para esse elétron, aqui, ó, um polo norte aqui e um polo sul aqui. Se o sentido de giro for invertido, inverte-se também os polos, olha. Aqui polo norte e polo sul. Nesse sentido de giro aqui do spin aqui, eu tenho o polo sul em cima e o polo norte embaixo. Spin mais meio. No spin menos meio, então, quando eu inverti o sentido de giro do elétron, o dipolo inverte também os polos do ímã, tá vendo? Então, leia com atenção isso aqui, ó. Elétrons são ímãs elementares. São ímãs. Não é para você fazer de conta, não. É para você assumir isso, ó. Elétron é um ímã. Um elétron é uma bússola. Um elétron, então, ele se orienta por campos magnéticos. Ele gera campo magnético e se orienta através de campos magnéticos, como uma bússola. Ok? Então,
Agora, repare bem, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro aqui, ó. O ferro tem o número atômico 26, aí quando você fez essa distribuição aqui, essa distribuição por subníveis, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, né? Então, repare, aqui pelas camadas, né? Quando você faz, você não aprendeu assim, que quando você faz a distribuição dos spins, você não faz assim, ó? Aqui eu tenho aqui nessa camada aqui, ó, 3d6, temos 6 elétrons. Quando eu for preencher aqui, ó, eu vou preencher assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse átomo de ferro aqui, ele possui 4 elétrons girando mais no sentido do que no outro. Isso é uma característica do ferro, por exemplo, dessa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho mais elétrons girando para um lado que o outro. O spin aqui, ó, ele é maior, né? A concentração de spins é maior no sentido que no outro. Então aqui eu tenho uma soma de campos magnéticos diferente de zero. Então nós vamos dizer que o átomo de ferro, ele é um átomo ferromagnético. Ferromagnético significa dizer que ele pode ser magnetizado. Se não for assim, por exemplo, se eu tiver spins contrários, assim, são antiferromagnéticos. E aqui é uma outra configuração. Quando eu tenho campos magnéticos mais fortes por um lado e um magnético mais fraco por outro, a resultante aqui é diferente de zero dos campos, continua sendo magnético. Quando eu tenho uma orientação completamente aleatória dos spins, ele é um elemento paramagnético. Agora, você precisa saber que, então, resumindo esse quadro e esse slide, resumindo, olha, o ferro, assim como o níquel e o cobalto, apenas esses três, ferro, níquel e cobalto, você precisa saber desses três. Tem mais, só que esses três. Eles são chamados de ferromagnéticos porque eles têm mais elétrons girando num sentido do spin do que no outro. A resultante dos spins é diferente de zero e combina com isso a estrutura do ferro, do níquel e do cobalto, para que o campo magnético resultante seja diferente de zero. Então, eles acabam se transformando, esses três apenas, naquilo que nós chamamos de elemento ferromagnético. Professor, mas é só os três? Não, olha só, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, pense numa barra de ferro comum. Esses vetorzinhos que eu estou colocando aqui, nós vamos chamar de domínios. O que são domínios? Nós vamos pegar esses bichinhos aqui, ó, que giram mais no sentido, e se eu pegar todos que giram no mesmo sentido, eu vou criar um domínio. Então eu tenho aqui um domínio com elétrons girando nesse sentido, aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse. Então isso aqui é uma barra de ferro comum, por exemplo, aqui num aço, ó, numa agulha. Eu peguei um pedaço aqui dessa agulha, olhei para cá e vi os domínios desorientados. Se eu conseguir fazer com que esses domínios se orientem, eu vou fazer um processo chamado de imantação, ou seja, eu vou pegar esse elemento e transformá-lo assim. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o seguinte, os domínios, que são conjuntos de elétrons que têm a mesma orientação nos seus spins, né? Conjunto de elétrons que têm a mesma orientação. Se eu fizer com que todos esses conjuntos se orientem no mesmo sentido, então eu transformei essa barra de ferro comum em um ímã. E o nome disso é imantação. Essa aqui é a orientação, por exemplo, de um magneto natural. Porque aquela pedrinha que eu falei para vocês que tinha lá, que os gregos viam lá, essa aqui já é naturalmente assim, ó. Por exemplo, o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Ó. Né? Eles já são naturalmente assim. Então, o ímã natural, a pedra natural que você encontra na natureza, o óxido de ferro 3, ele já é assim. Então, ele é uma barra de ferro que se comporta, que tem um campo magnético resultante diferente de zero. E a barra de o ferro comum, ele tem um campo diferente de zero, mas são desorientados os seus magnetos, né, os seus domínios. Quando eu oriento, ele se transforma num ímã temporário. Então, essa propriedade de imantação possui os elementos ferromagnéticos. Quem são eles? Ó, quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, quer dizer, se eu pegar isso aqui e colocar perto de um ímã, ou se eu colocar isso aqui dentro de uma bobina, daquela que eu falei para vocês, né? Daquela solenoide,
que tem no seu caderninho aí, se eu colocar uma barra de ferro lá dentro e lá dentro tiver um campo magnético muito forte, as bússolas não se orientam conforme o campo magnético? Bússola não é isso? Isso aqui não são pequenas bússolas? Elétrons não são pequenas bússolas? Então, se eu submeter esses domínios a um campo magnético muito forte, esses elétrons eles passam a se orientar por esse campo magnético forte, que eu estou chamando de campo externo. Então, eles se orientam dessa maneira aqui. Os elementos chamados de ferromagnéticos são esses aí, ó. E quando submetidos a um campo magnético muito forte, adquirem um campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que permanece quando o material é removido. Então, depois de você tirar, ele continua um tempão assim ainda, magnetizado. Eles são fortemente atraídos pelos ímãs, né? Ferro, níquel, cobalto. E esse comportamento é observado em poucas substâncias. Entre elas estão ferro, níquel, cobalto e alguns seus compostos, como por exemplo o aço. O aço é um composto por ferro e carbono, mas tem ferro, então ele é submetido. Uma moeda ela não é níquel puro, né? É uma liga que contém níquel. Então a moeda, por ela possuir níquel, ela consegue também ser atraída, ser imantada, ser atraída por um ímã. Imantado é aquele que sai atraído, tá? Se não for imantado, não atrai, não. Então, olha só, o aço é uma liga metálica que contém ferro e carbono como principal constituinte, né? Ou seja, em sua composição química. O carbono pode ter concentrações entre 0,008 e 2,1% na liga metálica. Se tiver ferro, níquel e cobalto, essa liga ela pode ser imantada. Agora, nem todos os elementos são assim, ó. Existem os diamagnéticos, que são materiais que, quando colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético no sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparece assim que o campo externo é removido. Se você aproximar um ímã perto assim, ó. Isso aí acontece com o mercúrio, com o ouro, com o bismuto, com o chumbo, com a prata. Quer dizer, se você pegar um ímã e chegar perto de um ouro, da prata, ele vai estabelecer um campo contrário, ele vai sofrer uma repulsãozinha. Ele é um diamagnético. O que são os paramagnéticos? Pertencem a esses grupos materiais que possuem os elétrons desemparelhados, que ao serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado. São objetos fracamente atraídos pelo ímã, como é o caso do alumínio, do sódio, do magnésio, do cálcio, etc. O ferro não é um único elemento que exibe magnetismo. Níquel, cobalto, conforme eu já disse. Agora tem o gadolínio, o térbio e disprósio. Também são ferromagnéticos. Mas esses elementos aqui talvez você nem nunca tenha ouvido falar, né? Eu ouvi falar, mas eu nunca vi nunca vi nenhuma isso na prática, assim. Não conheço esses três elementos, a não ser pela tabela. Assim como o ferro, as propriedades magnéticas desses elementos dependem da sua estrutura cristalina, né? Não depende só da orientação dos eletrõezinhos lá não, tá? Depende da sua estrutura cristalina e se o metal está abaixo do seu ponto de Curie. Alfa ferro, cobalto e níquel são ferromagnéticos, enquanto gama ferro, manganês e cromo são antiferromagnéticos. Esse ponto Curie aqui, depois a gente comenta com ele, o professor de química pode comentar isso com você também, mas eu não vou comentar agora para não complicar. Por exemplo, ó, o gás de lítio é magnético quando resfriado abaixo de 1 Kelvin. Sob certas condições, o manganês, os actinídeos, por exemplo, o plutônio, o netúnio, o rutênio, são ferromagnéticos. Entendeu? Então, não é só sólido, né? Você tem, no caso, aí, o gás lítio, ele é magnético. É um caso. Só que você precisa criar as condições. No gás lítio, ele tem que ser resfriado até abaixo de 1 Kelvin. Ele se transforma num gás magnético, magnetizável, né? Imantado. Né? O manganês o plutônio, o netúnio e tal, o rutênio, também podem ser magnetizados em condições extremas. Em condições mais naturais, ferro, níquel e cobalto. Embora o magnetismo ocorra com mais frequência nos metais, também ocorre raramente entre os não metais. O oxigênio líquido, por exemplo, pode ficar preso entre os polos de um ímã. Ó, tá vendo? O oxigênio possui elétrons emparelhados, permitindo que ele reaja a um ímã.
O boro é outro não metal, que exibe uma atração paramagnética maior que a sua repulsão diamagnética, ok? Então, essas são algumas curiosidades a respeito desse assunto, né, do magnetismo, que eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações. Aí, veja bem, nós vamos agora partir depois para a resolução dos problemas. Eu vou voltar àquela prática que eu estava tendo antes dessa fase final de eletrostática. Ou seja, eu vou corrigir esses exercícios, comentar, e a partir de terça-feira ou de segunda-feira à tarde, essa correção desses exercícios vai estar lá disponível para você para você me pedir lá no, no e-mail. Agora, não são todos, porque quando eu falar aqui de campos magnéticos gerados por correntes elétricas, que está nesse capítulo, a gente vai ver na semana que vem, beleza? Então, para vocês, espero que tenham aproveitado. Se for o caso, dá uma relida nessa aula, em alguns pontos dela, e vamos em frente, beleza, gente? Aquele abraço, até a próxima.